Bom, gente, no domingo passado, no reality Big Brother Brasil, né, edição 22, o ator Thiago Abravanel desistiu do jogo e saiu da competição. O motivo? Rejeição. Estudos científicos feitos com imagens por ressonância magnética mostram que as áreas do cérebro ativadas quando experimentamos a rejeição são as mesmas, gente, de quando sentimos dor física. Então, naquele momento, ao decidir sair do jogo, o Thiago estava sentindo muita dor. Essa atitude em um jogo nos chama a atenção para a vida real, né? Até que ponto a rejeição pode afetar a nossa vida? Vamos conversar agora com a psicóloga e sexóloga Rose Vilela, que vai nos falar como lidar com a rejeição de uma forma que não prejudique nossa vida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Esse Pamela. É um assunto muito pertinente, né, Rose? Exatamente. Afinal, né, Fefito, ganhou a mídia a saída dele, esse assunto rejeição tem sido falado desde o início do jogo. Afinal, esse é um jogo de rejeição, né? As pessoas, elas saem porque elas são rejeitadas da casa. E lá no jogo, é um jogo, né? Mas na vida real, a história é diferente. E ficou na cara, né, que esse era o motivo. Não deu pra disfarçar. Normalmente quem disfarça, ou melhor, quem diz que está desistindo de um reality show, diz que está desistindo porque não aguenta a pressão, porque está com saudade de casa, porque está preocupado com a família. Não quer dizer eu tô com medo de ser eliminado. Só que foi de um jeito tão claro, que foi no dia que ele descobriu que ele iria ser indicado ao paredão, que aí não teve como disfarçar, né? Não teve como disfarçar. E desde criança nós somos convidados, né, a experimentar a rejeição, como quando não somos escolhidos para o time ou não somos convidados para um aniversário. Então isso vem desde a infância. Sim, às vezes desde a barriga da mãe, né? Dependendo da situação, se a mãe não tinha programado essa gestação, se ela entra numa depressão no período gestacional. Então a rejeição, você passa por várias fases. E a que mais marca é, de fato, até os 7 anos de idade. É essa que vai estruturar a sua base do quanto você vai suportar ou não a sua rejeição ao longo do tempo. Porque ao longo do tempo a gente vai passar por várias situações, né? E aí na infância, essa rejeição, ela tem que acontecer de uma forma pensada, delicada, porque ela vai acontecer, né? Essa questão das crianças, elas se escolhem, elas criam amizades. Mas acontece de maneira muito específica, que eu estava aqui pensando nisso que você falou. O Thiago talvez tenha despertado para isso. Acho que desde o início ele está com medo de ser rejeitado, como todo mundo, né, que está exposto. Mas talvez ele tenha despertado esse gatilho, vamos dizer assim, na semana passada, quando todo mundo teve que se organizar para a prova do líder. E ele não foi escolhido. Ele não fez a prova porque ninguém escolheu ele como dupla. E ele falou, eu sabia que isso ia acontecer. Por quê? Quando a gente tem corpo fora do padrão, quando é criança, se a gente é gordinho, por exemplo, ou se a gente é diferente, se a gente é gay, se a gente é lésbica, se a gente é alto, se a gente é muito baixo, dependendo do que for, se a gente é muito franzino, a gente normalmente, por alguma característica que nos difere dos outros, acaba sendo rejeitado. Talvez esse tenha sido um gatilho para ele, né? Sim, não necessariamente o aspecto físico, né? Porque a criança no mundo infantil, ela é muito cruel. Isso é da natureza. Todos nós somos, né? Mas a criança, ela não tem filtro e ela manifesta isso. Pensando no Thiago, ele passou, né? Ouvindo, é claro que aqui é uma análise rasa. Precisaria estar com o Thiago na frente para entender das dores dele. Mas assim, vendo até do que ele fala, né? Dos relatos dele. Então ele passou por várias rejeições desde pequeno, né? A relação com o pai, isso eu estou falando do que a gente vê na mídia. Da rejeição dele com o avô, né? Que é uma pessoa, né, super estrela, né, no mundo da TV. Então imagina para ele, isso para ele é uma dor original. Então sempre que ele tiver um gatilho, como que aconteceu no BBB, então ele ouve, né, as pessoas tramando, falando que não vou escolher, isso atualiza uma dor dele antiga. Então não é só a dor do momento, traz outras dores. É uma dor antiga. Por que as pessoas, algumas pessoas conseguem, todos nós passamos, por que algumas conseguem elaborar e dar conta dessa rejeição e bola para frente, vamos lá, né? E por que outras, às vezes, até deprimem por conta da rejeição? Porque é essa definição deste momento mais inicial até os 7 anos de vida. Ali fica cristalizado. É uma dor original. Então, sempre na vida, e a coisa mais interessante,
que tem um processo do inconsciente que é pulsão e repetição. Eu sempre vou procurar e me colocar em situações que eu corra o risco de rejeição. Parece loucura, né? Parece contraditório, mas é assim que eu sei lidar. Por mais dor que me traga, a rejeição é um lugar conhecido e eu sei como lidar com isso. Fefito, ele parecia uma criança nesse momento, não parecia? Parecia. Um bebê, né? Muita gente se questionou se nessa hora ele não estava externando essa rejeição para usar como jogo. Porque era a semana que o Tadeu Schmitz, inclusive, disse: o povo quer ver história. É eliminado quem não dá história. Então poderia ser uma narrativa para ele se apegar e começar. Mas não, foi algo que calou fundo, deu para ver no jeito que ele estava ali, né? Sim. E é importante, acho que, ressaltar também, doutora, que forma física não tem a ver com competência nessas provas. Não Tem tem. muita gente. Tem estratégia, tem muita resistência. gente que não é exatamente sarada, que resiste em provas de resistência. Ele ganhou uma prova de agilidades, então também partir do princípio da forma física para rejeitar. Eu sei que é algo que existe, mas é algo que não justifica o que é feito. Sim. E se essa primeira infância é tão importante, doutora, até os 7 anos, como os pais que estão nos assistindo, eles podem conduzir esse início de vida das crianças para que elas se tornem adultos que lidem melhor com a rejeição? Primeiro, como é que é a estrutura, né, dessa família, porque às vezes, de fato, aquela criança ela não é bem-vinda naquele lar, né, naquela casa. Mas assim, às vezes a chegada de um irmão, às vezes não são os pais, senão os pais vão falar: ai meu Deus, agora a culpa é minha. Não é bem assim. Isso é um mundo interno que a criança cria, tem uma coisa que é real e tem uma coisa que é do imaginário da criança. A chegada de um irmão já pode colocar a criança nessa situação de rejeição. Eu não fui bom o suficiente, meus pais precisaram ter outros filhos. Então ele já vai para esse lugar e que não necessariamente é uma realidade. Então o que esses pais podem fazer? Sempre conversar com essa criança. Você tem que demonstrar o amor e a atenção, não é falar: ah, eu te amo. A criança, ela entende pela forma que você manifesta e não da forma que você verbaliza. Então, como é que você vai manifestar e demonstrar isso? Trazendo essa criança para junto, se tiver outro bebê na casa, outro irmãozinho, conversar com ela, fazer com que ela se sinta importante, ter aquele momento para cada filho, né? Tem a coisa família, vamos todos juntos, mas ter um momento para o João, para a Maria, para o Pedro, né? A criança precisa ter aquele momento de importância dela, para ela poder se sentir especial. Não é criar um monstrinho, né? Mas tudo na medida e dizer que todos são importantes para aquela família. Mal comparando, não foi o que aconteceu com o Thiago no BBB? Que entrou lá como uma pessoa mais famosa, herdeiro de uma emissora, colocado com 20 pessoas, muitas delas anônimas, e de repente ele viu que algumas dessas pessoas poderiam ser mais populares que ele naquele ambiente. Eu acho que tem dois tipos de rejeição no BBB, se a gente for parar para pensar. Tem: não sou tão legal quanto as pessoas estão ficando no paredão, não sou tão popular dentro da casa, que aí é a rejeição dentro, e o medo de rejeição de um país inteiro, porque a gente está falando do reality show mais popular do mundo. Aí eu acho que já é uma rejeição mais séria, que pode se levar ao pânico, talvez. Sim, tem pessoas que têm crises de ansiedade e pânico só de pensar na possibilidade de não ser gostarem rejeitado. de mim. Nós abrimos essa pauta, né, falando justamente sobre a dor física que a rejeição ela causa, e sem dúvida alguma essa é uma ferida emocional muito profunda, né, e difícil de lidar. E quais são os tipos mais comuns de rejeição que a gente enfrenta? Essa dor é profundíssima, porque além da rejeição ele está se sentindo traído. Então a dor, assim, né, máxima que você pode sentir é você sentir que você não é importante, que as pessoas estão falando por trás, né? Não estão falando na sua cara. Então tem uma falsidade. O que está acontecendo? Né? Eu não A sou rejeição ela importante. acompanha outros sentimentos também. Outros. Cada pessoa, obviamente, tem aí uma situação. Mas ali nessa cena especificamente, tem uma coisa: nossa, estão me traindo, né? Estão falando pelas minhas costas. Então isso já é um impacto, a traição. E uma traição que te leva para esse lugar de rejeição. Que conselho a gente daria para alguém que se sente rejeitado? Porque assim, o Thiago, para muita gente, foi mimado. Na hora que ele descobriu que ele ia ser indicado, que era a regra do jogo, ele achou que a regra não valia para ele, aí ele desiste. Talvez ele não quisesse lidar com essa rejeição frente a frente, então ele preferiu desistir. Mas desistir é a melhor opção quando a gente está sendo rejeitado? Dependendo da situação, porque a rejeição, como você estava falando, Pamela,
A área do cérebro que ativa o sentimento de rejeição é o mesmo da dor física. Então, é uma dor real, é na alma, é no corpo, a pessoa sente no corpo mesmo. Então, às vezes, desistir é um alívio, porque ficar nesse lugar, você cria um ponto de tensão ali, de dor profunda, que a hora que você desiste, você fala, vou abrir mão, né? O que eu vou ganhar com isso? Você faz isso, você relaxa. Né? É quase que um orgasmo. A pessoa, de fato, ela relaxa, ela faz uma descarga, ela não fica nesse ponto de tensão. No vídeo, o que ele enfrentou foi uma rejeição do grupo de amigos dele, né, dos colegas da casa. Quais são os outros tipos de rejeição que são comuns? Eu já penso logo em relacionamento amoroso. Sim, olha, o primário, né, rejeição de pais, irmãos, os familiares, ali núcleo. Depois a rejeição na escola, que aí a gente fala de uma rejeição social, né, quando a criança vai para o mundo social, então isso também é muito profundo e marca muito a vida da pessoa. Né, a rejeição no trabalho, tanto aquela de entrevista de emprego, eu fui rejeitado de novo, né, aquela frustração. Quando você está dentro do trabalho, que ninguém reconhece o seu valor, o seu projeto, também é uma forma de rejeição. E sem dúvida alguma no relacionamento, porque quando você entra numa relação, você entra para ser feliz, né? Sem dúvida. Para ficar num lugar que você se sente amado, querido, desejado. E se você está numa relação que sempre fica aquela sombrinha, ou assombração da rejeição, você fica nesse ponto de tensão, você não relaxa. E se tem uma traição, então, você é jogado na lama, né? Sobre rejeição, né, familiar, o Thiago falou também sobre isso, ele expressou a dor ao falar da rejeição que ele sofreu por parte do seu avô, Silvio Santos, e até que ponto que essa rejeição pode afetar as nossas vidas, não só nesse momento, mas por toda a vida mesmo. Então, essa rejeição é da família, é do avô. Né? Se a gente pensar na nossa hierarquia, o avô, e sendo ele uma pessoa famosa, tem uma importância muito grande para essa, quando era criança, né, adulto, enfim, ele foi rejeitado em várias fases por esse avô, pelo que eu já entendi. Que difícil essa situação. É interessante, né? Porque o rejeitado, principalmente no caso dele, tudo que ele faz é para agradar o outro. Então, assim, imagina a vida, né, que ele levou aí adiante, pensando em agradar esse avô, pensando no olhar desse avô, numa palavra de reconhecimento desse avô. E assim todos nós fazemos ao longo da nossa vida, né? Dependendo do grau que a gente suporta ou não de rejeição. E o ruim de ficar neste lugar é porque às vezes se submete a algumas situações de humilhação, de ofensas, para ficar nesse lugar de pseudo-querido, sabe? Pseudo-querida. Então é muito sofrimento, né? Você tolera mais do que você suporta, sim. só para não enfrentar a rejeição. E no caso dele, tem uma régua, minha filha, que ninguém consegue alcançar. O avô dele é mais amado pelo Brasil. Então, o avô dele é amado em nível continental, porque o Brasil é gigante. É muito difícil alguém ser amado por todo mundo desse jeito. Então, ele vive à sombra de alguém que é muito querido, vai tentar ser tão querido quanto e claramente não vai alcançar. E isso também é um reflexo do medo de desagradar. O medo da rejeição é tão grande que ele se sente na obrigação de desagradar a todo mundo o tempo todo. Tanto que ele realizou essa semana no BBB que ele não tinha amigos. Por ser amigo de todo mundo, ele acabou não estreitando aliança com ninguém. Sim. E estava sozinho no jogo. Então, acho que um dos grandes efeitos quando você vê alguém assim tentando agradar todo mundo, e com medo de dizer não. E tolerando, né? Tolerando mais porque não quer criar inimizade. É uma pessoa que está mais com medo de desagradar e ser rejeitada por causa disso do que querendo agradar de fato. Sim. É mais sobre ela, né? E é um sofrimento, né? Pensar nessa pessoa é um lugar de muito sofrimento, porque você fica o tempo inteiro tentando adivinhar o que é que o outro quer para que ele possa me amar. E aí você vai, né, sempre agradando, passando por cima dos seus desejos, das suas vontades para atender o tempo inteiro o desejo do outro. Você imagina, Rose, que nesse momento ele estava aliviado. A dor foi antes de apertar o botão. Criar essa coragem. Ele foi muito corajoso, muito corajoso. Se ele tivesse uma estrutura mais masoquista, talvez ele ficasse ainda
aguentando o sofrimento. Tem a necessidade também, né? Outra pessoa que não tivesse tão bem de sim, vida e tudo Sim. mais, ficaria lá para não perder o cachê e tudo mais. Sim, Ele já tem uma também. outra Ele é condição, um outro né? panorama. Mas se ele mesmo, com tudo que ele tem, se ele tivesse uma estrutura mais masoquista mesmo, de suportar a dor, ele aguentaria até o final mesmo. Suponhamos que a gente é da ala pobrinhos do BBB. Né? A gente tá ali pelo cachê, para tentar ganhar uma fritadeira, Uma fama. uma fama, uma coisa assim. Que exercícios a gente pode fazer quando a gente está se sentindo rejeitado? Para não fazer com que a gente, afunde, fique muito triste nesse sentimento, ou 2, jogue tudo pro alto, sendo que a gente precisa ficar ali mais um tempo. Primeira coisa, você tem que reforçar a sua autoestima, porque a rejeição, ela mexe muito com a questão da autoestima. Eu não sou querida, eu não sou amada, eu não presto, eu não sirvo para nada. Então, você precisa reforçar isso e ver as suas qualidades. Você pode até escrever mesmo, pega um diário, um caderno. Eu sempre falo, faça esse exercício da escrita, que é neuromuscular. Escreva todas as suas qualidades, o que você tem de bom, momentos que você se sentiu querido, amado, porque isso você manda para o seu cérebro a mesma sensação. Tenta ir para aquele lugar, faz esse exercício mesmo, vai para aquele lugar que você se sentiu... Onde que você sente isso? É no coração, é na barriga, é no peito? Onde que é? Fortalece isso. Então, primeiro passo. Outra coisa, você não é aquilo que fizeram com você. Você é muito mais do que isso. Você precisa acreditar nisso. E, preferencialmente, andar com pessoas que, de fato, te dão importância. Né? Porque, às vezes, a pessoa ela fica ali lambendo o chão, né? Sendo capacho dos outros para poder se sentir amado. Às vezes, daquele lugar não vem esse amor, mas vem de outro lugar que você não está prestando atenção, porque você vai insistir naquele que está te rejeitando. Mas tem um monte aqui, ó, do outro lado que está ali, é plateia para você, que gosta, mas que você não olha. Então, O desafio é outro. olhe para o outro lado, veja que tem pessoas aí importantes para você e que estão te valorizando. E isso vale para o jogo e para a vida. Para a vida, principalmente. Rose, que aula, que divertida que foi essa pauta e aprendemos muito, né, Fefito? Muito legal, espero que você de casa tenha gostado tanto quanto a gente. O Instagram da Rose é @RoseVilela_psicóloga. Rose Vilela, Vilela com 2 L's, psicóloga. Muito obrigada, Rose. Obrigada, Volte agradeço. sempre.